Olá pessoal, está no Buscando Saúde, uma produção com conteúdo exclusivo Dr. Play. Eu sou Carol Almeida e hoje vamos falar sobre a doença do mau humor, distimia. Vem saber mais? E para conversar um pouquinho mais com a gente sobre esse tema, eu recebo a psicóloga Giovana Petrucci, que vai falar um pouquinho mais sobre o tema, explicar, nos orientar. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui na Dr. Play conversando um pouco sobre esse tema tão pouco abordado no nosso dia a dia. Doutora, o que é a distimia? Bom, a distimia, Carol, é conhecido como transtorno depressivo persistente. Normalmente a gente entende a depressão como se fosse um quadro único, né? Aquela pessoa triste, para baixo, não é? Mas a depressão, na verdade, a gente fala que existe um grupo de transtornos depressivos. Dentre eles existe a distimia. Existe o transtorno depressivo maior, que é aquele quadro clássico que a gente conhece mais. Existe o transtorno depressivo persistente, que seria a distimia. Existe o transtorno disfórico pré-menstrual, que é um tipo de transtorno depressivo. E tem alguns outros, né? Então, a distimia é esse transtorno depressivo que apresenta sintomas leves e persistentes. São sintomas que duram pelo menos 2 anos. Nossa, e quais os sinais apresentados pelas pessoas que sofrem de distimia? O primeiro sinal de todos, assim, o que é mais conhecido é o humor, é o mau humor, né? Então, por isso que é conhecido também como a doença do mau humor, né? E é interessante porque se a gente pensa que a distimia é um transtorno depressivo persistente com sintomas leves, a gente pode imaginar, cair na armadilha de pensar que é um problema que não causa prejuízos na vida da pessoa. Verdade, doutora. É leve, né? É leve. Então, tem pessoas que falam assim, se eu acordar muito cedo, eu acordo com mau humor. Se eu passar fome demais, eu também fico com mau humor. Ela pode, já são sinais que pode estar desenvolvendo uma distimia e a pessoa não sabe? Não necessariamente por esses sinais. Sim. Para a gente pensar numa distimia, a gente tem que pensar num conjunto de características, como por exemplo, o primeiro de todos é esse mau humor, né? Um humor deprimido. Certo. Junto com isso, a gente vai ter ali alguns outros sintomas que precisam estar presentes. Pode ser a falta de apetite, um sono muito grande, ou a falta de sono, uma fadiga constante, né? Então, tem algumas outras características que precisam estar juntas com esse humor deprimido para a gente caracterizar a distimia. E é um mau humor e é uma irritabilidade que vai estar presente quase todo dia da pessoa e ao longo de todos os dias. Então, não é uma coisa circunstancial, que acontece e que depois passa. É aquela irritabilidade constante da pessoa. Então, no geral, quais são as causas e os sintomas? Quando a gente pensa nas causas, hoje em dia, falar em transtornos psicológicos, psiquiátricos, né? A gente já não pensa mais na ideia, é uma causa biológica, orgânica, ou é uma causa só ambiental? Sim. Hoje em dia não existe mais essa dúvida. A gente sabe que é a interação das duas coisas. Então, tem ali um fator, uma predisposição genética, hereditária, né? Então, alguém que já tem ali um familiar que sofre de algum quadro depressivo, de um transtorno bipolar, e além disso, fatores do desenvolvimento daquela pessoa, estressores que a pessoa possa ter vivido ao longo da vida, né? Que seriam os fatores ambientais, ou até mesmo características psicológicas, a forma como a pessoa lida com as situações da vida. Esse conjunto de fatores hereditários e ambientais podem desencadear um quadro de distimia. Então, em qual fase da vida ela costuma surgir? Bom, isso é tão importante, porque assim, a distimia é um dos transtornos depressivos que costuma aparecer e que pode aparecer desde cedo, na infância ainda. Então, na maioria das vezes, a distimia aparece na infância, na adolescência ou no início da vida adulta. A maioria dos casos começam no início da nossa vida. E o que é que acontece? Por que é importante a gente perceber isso? Quando chega um paciente, né, que a gente vai avaliar, normalmente ele chega e nem sabe que tem distimia. Às vezes é uma pessoa que está com as relações sociais tão prejudicadas, né? Assim, ou se separou porque o companheiro ou a companheira não conseguiu conviver com ela. Né? Então, muitas vezes a pessoa está com prejuízos na vida e vai buscar ajuda por causa disso e não porque tem distimia. E aí a gente vai avaliar e percebe. Quando vai fazendo uma avaliação da vida da pessoa, a gente percebe que aquelas características já existiam desde cedo. Né? E a pessoa nunca recebeu tratamento adequado. Pronto, com relação ao tratamento, como é o tratamento com a pessoa que tem distimia? O mais recomendado, né, é a interação, né, o tratamento conjunto entre psiquiatra e psicólogo. Se puder ter nutricionista, né, a questão do equilíbrio alimentar, educador físico, melhor. Mas se a gente pensa assim, na interação da medicação, né, é importante ali, o acompanhamento com o psiquiatra e junto com isso a psicoterapia vai poder ajudar essa pessoa a perceber as dificuldades que ela tem no dia a dia por causa daquele transtorno, vai ajudá-la a lidar melhor, a desenvolver habilidades de comunicação, ela vai
aprender a administrar a raiva, a irritabilidade de uma forma que não prejudique as relações sociais dela. Então, essa combinação, né, de psicoterapia com a psicofarmacologia é muito importante. Doutora, como diferenciá-la da depressão? Como diferenciar a distimia, que é o transtorno depressivo persistente, do transtorno depressivo maior. Sim. Vamos pensar assim, né? Porque tem outros quadros de depressão. A depressão, o transtorno depressivo maior, os dois apresentam os mesmos sintomas. Aquele do humor deprimido, a falta de apetite, sim, a dificuldade de dormir ou o excesso de sono, a fadiga excessiva. Então, os sintomas são os mesmos. Olha que interessante. Qual é a diferença? Na depressão, esses sintomas duram a partir de 2 semanas e costumam ser mais intensos. Já na distimia, na depressão é o humor deprimido e outros 5 sintomas. Um dos manuais classifica assim. A distimia é o humor deprimido e outros 2 sintomas daquele grupo. E esses sintomas são mais leves, mas eles duram pelo menos 2 anos. Então, se uma pessoa apresentou esse quadro e com 1 ano ela teve a remissão, ficou boa, a gente já não vai caracterizar como distimia, pode ter sido um transtorno depressivo maior leve, né? Então, a distimia, a pessoa apresenta esses sintomas por no mínimo 2 anos. Por isso, às vezes, as pessoas confundem o jeito da pessoa com a distimia. Se é uma pessoa que está há 2 anos com aquele comportamento irritadiço, com mau humor, você começa a achar que aquilo é a própria pessoa. E a pessoa não entende que ali pode ter um transtorno, que se tratado, quando se usa todas as intervenções, a gente consegue atingir 80% de melhora do quadro, né? Doutora, em uma conversa pelo WhatsApp, nós podemos identificar que a pessoa está doente? Importantíssimo, né, isso? Porque hoje a gente usa muito os canais digitais para comunicação e é importante usar como alerta, né? Até porque a gente vê que muitas vezes a própria pessoa não vai conseguir identificar que ela pode estar sofrendo da distimia. Então, não tem uma regra para a gente dizer que dá para descobrir por uma conversa de WhatsApp, mas normalmente no WhatsApp a gente tem, por exemplo, familiares, amigos, pessoas com quem a gente interage continuamente, né? Então, se a gente conhece aquela pessoa, não apenas no WhatsApp, né? Conhece na vida também e começa a partir de agora, né? Você fica atento e percebe que a distimia tem essas características e você vê fulaninho que desde muito tempo sempre foi essa pessoa mal-humorada, irritada, com a sensação de vazio, como se nada tivesse bom na vida. E aí você percebe que a pessoa comunica muito isso pelo WhatsApp. Você pode ligar um alerta e procurar investigar ou até com jeitinho, né? Conversar com aquela pessoa. Como orientar essa pessoa a procurar um profissional para ajudá-la? O que é que eu sugiro? Porque muitas vezes, imagina, você receber essa informação de alguém que não lhe conheça muito bem, não vai ser interessante, né? Então, primeiro seria importante conversar com alguém próximo, que conheça a pessoa, né, para que uma outra pessoa de repente pudesse mediar e levantar, não é, a possibilidade, porque depende muito de cada situação. Né? Tem pessoas que possam estar mais abertas a receber essa sugestão, mas isso talvez para uma outra pessoa possa deixá-la mais chateada, né? Mas assim, é importante se perceber, buscar, de repente, informar a um familiar, uma pessoa próxima, para investigar, para de repente ir colocando aquela possibilidade para a pessoa com um único propósito, né? Não é para rotular a pessoa, é para entender que existe tratamento e que quando se trata, a pessoa melhora muito a qualidade de vida dela. Doutora, nesse período que estamos vivendo, as pessoas estão procurando mais saber sobre distimia até chegar a diagnosticar? Carol, infelizmente não. Né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente quando a gente fala de saúde mental como um todo, principalmente desses transtornos que são mais sutis, menos conhecidos. Né? Então, não há um aumento, não há uma maior procura especificamente por causa da distimia. Né? Mas eu acho que ações como essa aqui com vocês, não é? desse tipo de divulgação, eu também trabalho muito nesse sentido. Eu acho que é importantíssimo para a gente tornar isso algo comum, não é? Todos nós temos essa se explicar. Não é algo que a pessoa vai precisar carregar para o resto da vida como um fardo. Pelo contrário, os tratamentos hoje são muito positivos, com mesmo tratamento farmacológico. Não é a minha área, mas tem menos efeitos colaterais, não é a psicoterapia. A melhora de qualidade de vida é muito grande quando a pessoa busca ajuda. Mas a gente precisa falar mais sobre isso. Verdade. Deixa uma mensagem para a gente, para as pessoas que estão acompanhando, buscando, para se informar melhor sobre o tema. Tá. Eu acho, a cada dia que passa, a gente tem ficado mais consciente da saúde mental, da necessidade que a gente tem de cuidar da nossa saúde mental.
Então, falar sobre isso, não é? Se você tem dúvidas sobre o que está sentindo, sobre algum incômodo, alguma angústia, é importante buscar a ajuda de um profissional qualificado. Fugir um pouco da ideia do Google, porque muitas vezes a gente não encontra informações confiáveis ali, mas ir diretamente a um profissional, que você veja o currículo, que saiba que trabalha com aquilo, que tem conhecimento para esclarecer as dúvidas. Saúde mental é tão importante quanto a saúde física, então a gente não pode guardar os problemas, precisa buscar ajuda. Giovana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima. Agradeço, Carol. Muito obrigada também. Gostou do nosso conteúdo? Então continua conectado. Segue a gente no Instagram, @drplay.tv, no nosso canal do YouTube, drplay.tv, além do nosso portal e produções em podcast. Até o próximo Buscando Saúde.